Quantos aqui estão desde o primeiro dia desse estudo? Glória a Deus. Olha quem não levantou a mão e diz assim, qual é, irmão? Vê se apruma a tua vida agora. Né? Bem, nós estamos no slide 16. E nesse slide nós chegamos no ponto que nós estamos falando da preocupação de Davi em relação a determinados indivíduos que estavam ali perto de Salomão, e Davi sabia que estava para morrer, então ele deu algumas orientações, né? Só recordando, o 16. E Davi citou 3 nomes. Já vou dizer aqui para você, pai, para você, mãe, que a gente precisa estar atento a quem está à volta de nossos filhos. E nós precisamos orientar os nossos filhos, saber quem precisa manter distância e quem não. Então, nós estamos ali no item B. Não, no slide antes, o 16. E ele citou o nome de Joabe. Você precisa ter cuidado com Joabe. Por quê? Joabe matou Abner e Amasa. Então, Davi falou, esse daí, você se afasta dele. Então, quem faz mal para você, irmão, se afasta dele. Já viu quando você conversa muito tempo com uma pessoa, ao invés de você sair dali feliz, você sai pesado? Você sai assim, ai meu Deus do céu, se afasta, irmão. Olha de longe, diz a paz do Senhor, se vier no teu rumo, tu vira a volta e passa para o outro lado. E Davi falou, com Joabe não, se afasta dele. Outro que Davi falou, Simei. Simei havia tratado Davi com desrespeito. Quem não respeita uma autoridade não vai respeitar você. E ele, não foi o caso dele desrespeitar Davi como rei. Olha isso. Ele não desrespeitou Davi como rei, ele desrespeitou Davi como ungido de Deus. E aí Davi falou para Salomão, se afasta de Simei, porque ele não tem respeito. Não é porque você é mais novo ou porque você é da mesma idade que a pessoa não vai te respeitar. Respeite a todas as pessoas, inclusive ao seu filho. Respeite as crianças. Não é porque estão debaixo de sua autoridade que não merecem respeito. Tem um ditado da minha época que dizia que respeito é bom e eu gosto, né? E quem não dá respeito, a gente bota para correr. Então, se alguém não te respeita, libera essa pessoa. Agora, Davi fez menção dos filhos de Barzilai. Está ali, Barzilai. Ele disse o seguinte, olha, no momento de maior dificuldade da minha vida, quando meu filho se revoltou contra mim, Barzilai estava do meu lado. Então, Barzilai hoje não vive, mas os filhos dele, eu gostaria que você os fizesse de convidados especiais no palácio. Sabe, irmão, a honra que você conquista para você, você está deixando de herança para a sua descendência. Então, tem alguém perto de você ou longe de você que um dia deu uma palavra que te fez bem? Olha pela igreja, vê se você acha alguém. Então diz para essa pessoa, valeu, obrigada. Porque quem lhe faz bem, você tem que trazer para perto. Quem te abençoa, você traz para perto. E quem faz mal, você empurra para longe. Obrigado, obrigada. Obrigado, porque às vezes algumas pessoas acham que pastores, eles não precisam de nada, não sentem nada. E aí nem se preocupa, que o pastor só dá. Mas quando alguém chega e fala, e aí, pastora, tudo bem? Como você está? Precisa de alguma coisa? Quer uma carninha? Quando faz o churrasco, quer uma carninha de churrasco? Glória a Jesus. Se alguém te faz bem, se aproxime dessa pessoa. Amém?
Bem, mas agora vamos para o ponto novo, que é o ponto 7. A morte depois de um reinado de 40 anos. Abra sua Bíblia. No primeiro livro, nós estamos estudando os dois juntos, mas você vai abrir no primeiro livro de Reis, no capítulo 2. No capítulo 2, vamos ler os versículos 10 e 11 primeiro. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom e em Jerusalém reinou 33 anos. Então, olha só, 40 anos que Davi reinou sobre Israel. O sepulcro do rei Davi, ele está no Monte Sião. E Pedro, no dia de Pentecostes, falou sobre isso. Não sei se você lembra do discurso, mas no capítulo 2, versículo 29 de Atos, ele falou assim: irmãos, varãos, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado entre nós, até hoje está a sua sepultura. Então, Davi, depois de 40 anos, ele começou a ficar cansado e velho. A gente fica velho. Pode parecer aos 20 e poucos que não. Mas um dia chega lá. E quando você prestar... No outro dia eu estava pensando como é que eu cheguei em 64. No outro dia eu estava com 20. De repente, 64. E é assim, ó. No estalar de dedo, irmãos, fica velho. E a gente precisa se preparar para esse momento. A gente entender que a nossa vida não vai no mesmo ritmo, por mais que a gente queira. E eu vou contar para vocês, para quando vocês chegarem lá, dizer assim, ninguém me contou sobre isso. A nossa mente continua acelerada. Mas o nosso corpo não responde, irmão. Não responde. Eu contei para vocês que o pastor desmaiou do outro dia na rua? Contei, né? Lá no Em Obras. Só pega o telefone. Eu estou passando mal. Calma, calma, muita calma, fica aí. Quando eu cheguei, a primeira coisa, você não entendeu que já fez 65? Então, olha para quem está velhinho perto de você e diz assim, a idade chegou. A idade chegou, não tem para onde ir. Então diga para essa pessoa, se prepare para a tua velhice. Tem gente que quando morre a família fica toda desestruturada. Por quê? Porque achou que ia viver para sempre. A gente precisa se preparar para isso. 2 Samuel 5, abra. Se você está em Crônicas... Se você está em Reis, Samuel está antes de Reis. O profeta Samuel, que discorre muito sobre a vida de Davi, ele vai falar também do tempo de reinado de Davi. Em 2 Samuel 5, versículos 4 e 5, diz assim, da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então, Davi morreu com quantos anos? Fala aí, eu disse o número. Tinha quantos anos quando ele começou a reinar? Reinou quanto? 40. Morreu com quanto, gente? 70 anos. Então, Davi morreu cedo. Eu vou morrer um pouco mais tarde que ele. Não, nem vou, irmão. Jesus vai voltar antes. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Slide 17. Olha o perfil de Davi e veja se você se enquadra nesse perfil. Os pontos fortes e êxito de Davi. Ele foi o maior rei de Israel. Você diz assim, mas eu não sou rei. Mas você é maior onde você está, ou não? Foi antepassado de Jesus Cristo.
citado na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, descrito por Deus como homem segundo seu próprio coração. Mas Davi também teve fraqueza. Adulterou com Batseba, planejou o assassinato de Urias, marido de Batseba, desobedeceu a Deus ao realizar a contagem do povo e não lidou decisivamente com os pecados de seus filhos. Às vezes a gente fica deprimido com os nossos erros, né? E é bom a gente sentir isso. Porque na hora que os nossos erros não fizerem mais nenhum efeito para nós, estamos com certas dificuldades. Mas precisamos entender que os nossos erros não podem nos tirar do caminho da tentativa de acertar. A gente erra e tem gente que quer desistir de tudo porque errou. Tem gente que quer que tudo mude e a pessoa continue a mesma. Tem gente que quer que as pessoas finjam que não houve o erro. Irmãos, quando a gente erra, a gente precisa reconhecer o nosso erro. E aí sim, quando a gente reconhece, a gente consegue caminhar o caminho da libertação. Não é verdade, meninos? Quando a gente reconhece que precisa de ajuda, não é aí que a ajuda chega e que a restauração tem o seu lugar? É quando a gente reconhece. E Davi, apesar de suas fraquezas, e ele cometeu um pecado gravíssimo aqui de todos eles, foi de não saber lidar com os seus filhos, não corrigir os seus filhos, não colocar limites nos seus filhos. Continuando o perfil de Davi, pode mudar o slide? Informações essenciais sobre Davi. Ocupações. Ele era pastor, músico, poeta, soldado e rei. Você não precisa ser só uma coisa não, gente. Pastor nem você não pode ser cantor. Pode. Mas Deus faz milagre em outra área, né? Glória a Deus. Pois é, depois eu vou orar por você aqui, ministrar unção, né? Para o Senhor restaurar. Cada um de nós tem certa habilidade, mas alguns outros têm mais habilidades, têm mais versatilidade, consegue ter mais habilidades mesmo. E Davi, ele era tudo isso. Os familiares de Davi, o nome do pai, Jessé. Ele aqui errou, ele teve um monte de esposas, Mical, Ainoã, Abigail e Batseba. Você tem um só dá trabalho, imagina um monte, irmão. Já imaginou? Filhos, Absalão, Amon, Adonias e Salomão. Filhas, Tamar e muitas outras. E os irmãos deles, que eram 7, que você sabe disso. Saul, Jonatas, Samuel e o profeta Natã, eles eram contemporâneos de Davi. Lições de vida. A disposição para admitir honestamente os nossos erros é o primeiro passo para lidar com eles. Enquanto a gente não admite, a gente não consegue lidar. O perdão não remove as consequências do pecado. Irmãos, a gente precisa entender isso. A gente peca, Deus perdoa, mas a consequência do pecado você vive. Porque existe uma lei acima de tudo isso. Qual é a lei? Da semeadura. Você planta, você colhe. Não tem como. E se você plantou pitanga, você vai colher pitanga. Não adianta querer colher outra coisa. Então, é outra situação que, como cristãos, nós precisamos entender. Deus me abandonou. Deus não está comigo porque isso está acontecendo. É a sua colheita? Ou é uma ação espontânea do diabo? É uma seta vinda do inferno específica? Nós precisamos aprender a distinguir isso na nossa vida. Deus deseja a nossa total confiança e adoração. Sabe, uma hora a gente confia em Deus e outra hora nem tanto.
Ah, Deus é bom para me levar até em tal lugar e me trazer de volta. Ah, mas e nesse assunto aqui? Não, nesse assunto aqui eu tenho que resolver. Não dá para ficar só esperando Deus, eu tenho que entrar. Irmãos, ou a gente confia no Senhor ou não confia no Senhor. E a nossa confiança no Senhor nos leva à adoração. Porque a gente adora aquele que tem soberania sobre a nossa vida. E se a soberania, a majestade de Deus está conosco, é Ele que a gente adora. Por isso que tem aquele hino que diz que o crente passa pela prova dando glória a Deus. Por quê? Porque sabe que a vitória está ali na frente. Estou vivendo a prova agora, mas a prova não é para a vida inteira. A prova é até ali. Depois tem a vitória. A gente precisa entender que o amor de Deus nos alcança e não nos deixa só. Nós é que podemos sair da presença dele, mas ele vai continuar lá fiel. E Davi, ele tinha uma fé inabalável em Deus. Apesar de errar, apesar de cair, ele sabia que Deus estaria lá, ele só precisava se arrepender de todo o seu coração, confessar a sua transgressão, que Deus abriria o seu coração para ele. Louvado seja o nome do Senhor. O item B, eu já passei daí, crianças, eu estou na parte já no outro slide. Salomão executa as instruções de Davi. Davi deu muitas instruções para Salomão quando ele estava para morrer. E Salomão, como um filho obediente, ele começa a trabalhar e executar todas as instruções que Davi deu para ele. Sabe? Vou dizer assim para vocês, como mãe espiritual, às vezes fico frustrada quando a gente dá uma orientação a alguém e a pessoa não faz aquilo que a gente orientou. Acaba fazendo totalmente ao contrário. E a gente fica assim um pouco frustrado porque o rumo da vida poderia ser diferente. Mas a pessoa escolhe fazer o seu próprio caminho. E aí, Salomão decidiu, não, eu vou cumprir as instruções de Davi, meu pai. E por causa disso, o reino de Salomão foi fortificado. Abre em 1 Reis 2:12. 1 Reis 2:12. Diz assim, ó. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Quando Salomão se assentou, e ele começou... A gente vai ver em todo aquele texto, não sei se você já leu todo o livro de 1 Reis. A gente começa a ler todo aquele texto, a gente vê a capacidade de Deus, de Salomão, em obedecer às instruções, em seguir aquilo que ele foi ensinado, e a bênção de Deus começou a ser evidente em cada empreendimento de Salomão. E Salomão começa assentado no trono de Jerusalém. Bota esse slide 19, por favor. Eu vou mostrar para vocês um croquis da Jerusalém no tempo de Salomão. Toda a frente, né? A gente tem aqui, olha, nessa parte de baixo, aqui são as muralhas. Essa aqui é a cidade de Davi, certo? Ela vem até aqui, olha, e nesse espaço aqui foi construído o palácio de Davi, a casa das esposas e tudo mais. E lá em cima, toda essa área aqui é do templo. Está vendo? O templo está aqui. E aqui é o pátio do templo. Então, Jerusalém fica numa parte alta. Tanto que, quando as pessoas estão indo para Jerusalém, até a Bíblia traz essa expressão, fala que as pessoas estão subindo a Jerusalém.
porque Jerusalém fica numa parte alta. E eles começam a chegar aqui, primeiro na cidade de Davi, que hoje é uma ruína, está tudo em ruína, tem outras edificações por cima, né? E depois chega na área do templo. Pode deixar a luz acesa. E eu quero mostrar para vocês agora. Antes, vamos abrir Salmo 76, 2. Vamos ver sobre Jerusalém. Deixa essa imagem na tela, por favor. Salmo 76, 2. Fala sobre o local do estabelecimento primeiro do tabernáculo. E ele diz assim: em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Salém significa paz. E está se referindo a Jerusalém. Salém se refere a Jerusalém do tempo de Melquisedeque. Lembra Melquisedeque? Lá atrás, que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Então, agora ela está se referindo a Jerusalém. Quando mais tarde a gente começa a ver essa palavra Salém, ela está falando de Jerusalém. E quando ela fala também de Sião, Sião significa fortaleza. O Monte Sião é esse monte aqui onde foi construída Jerusalém. É uma cadeia de montes, né? E aqui está também a construção da cidade de Davi e do templo de Davi. Então ela fica numa localização nem tanto estratégica, porque ela está perto de muitos outros montes, porque ali é uma cadeia de montes, mas a Bíblia vai dizer que a morada, olha o que está escrito, o tabernáculo de Deus, a morada de Deus está onde? Em Sião, em Jerusalém. Deus resolveu morar aqui no meio do povo. Por isso, a Bíblia nos fala em vários momentos para orarmos pela paz em Jerusalém, para orarmos pela prosperidade, porque Deus decidiu colocar o seu nome nesse local. Precisa haver até no nosso coração um ardor para conhecer essa cidade. Por quê, irmãos? Porque quando Jesus voltar para reinar sobre a terra, o Senhor vai se estabelecer ali. E aí você vai chegar ali. Diga amém, irmão, você vai chegar. Você vai chegar ali com o Senhor. E vai precisar governar ali junto com o Senhor toda a terra. E aí eu vou ter que ser seu guia turístico, porque você nunca foi lá, eu vou ter que te mostrar onde ficam as coisas. Então, quando terminar a guerra, a gente vai em Jerusalém. Amém, irmão? Você perdeu a chance de ir para Jerusalém. Tinha que dizer amém. E aí você ia para Israel comigo. Aleluia. Deus decidiu. E tem gente que fica de bobagem falando de Jerusalém. Jerusalém, Israel. O que tem isso? Irmãos, a Bíblia inteira está fundamentada nisso. A Bíblia toda está fundamentada nisso. Bem, continuando. Pode botar o outro slide? Que vai mostrar nesse slide, vai mostrar a parte de cima que nós vimos. E está mostrando aqui o templo e o palácio de Salomão. Então, aqui está o templo. O templo que Salomão construiu é toda essa área aqui, ó. Aqui também. E no templo, irmão, no templo, o povo não ficava lá dentro como fica agora aqui. A gente fica dentro do templo. O povo ficava nos átrios, no pátio do templo, certo? E aqui, dentro do templo, só os sacerdotes. Aqui tem onde ficava o trono do rei, as colunas, né, que eram uma atração turística, digamos assim. A casa da floresta do Líbano, porque foi toda construída com cedro do Líbano. O palácio de Salomão
e a casa da filha de Faraó, da esposa de Salomão, porque antigamente elas tinham uma casa própria, separada. Muito legal isso, né? Você mora sozinha, aí, né? Chega, marido, vou jantar com você, manda preparar aí um jantar que eu vou aí. Ah, que legal. Mas nada, né? É bom ficar junto, né, irmãos? Inclusive, depois, então, que fica velhinho, é bom ficar junto. Não ficar sozinho, não é legal. O templo levou 6 anos para ser construído. 6 anos. Foi mais longo do que aqui, mas também a glória de lá, imagina. E o Palácio de Salomão foi 13 anos de construção. Mas agora eu quero que você faça uma pergunta ao seu irmão de estudo. Você está sozinho? Tem que ter sempre alguém perto. Pergunta para ele, por que só os sacerdotes entravam no templo? Agora espera a resposta. Por que a gente não faz isso hoje? Só os sacerdotes dentro do templo? Pergunta de novo, por que a gente hoje não faz isso também? Só os sacerdotes dentro do templo? Essa é fácil, hein? Qual é a resposta? Eu acho que eu escutei alguma coisa. Pode falar alto, meu filho. O véu rasgou. Aê, irmão, também acertou, glória a Deus. O véu rasgou, todos nós podemos entrar no templo, entrar no lugar santo, no lugar santíssimo, porque Jesus Cristo abriu essas portas para nós. Aleluia, glória a Deus. Não precisamos mais ficar do lado de fora, no pátio, no calor. A gente entra e presencia a glória de Deus, glória a Deus. O item C, vamos para o item C, aleluia. A sabedoria e a grandeza de Salomão. Eu estou meio que correndo, slide 21. Eu estou meio que correndo, irmão, porque eu quero chegar muito no capítulo 17 desse livro, muita coisa. Então a gente vai ver aí a sabedoria e a grandeza de Salomão, que o autor começa a extrair algumas informações daquele livro que eu falei para vocês, o livro de história de Salomão. E ele começa a comentar essas informações que ele vai trazendo. Por isso que é importante você estar lendo o livro que nós estamos estudando. E ele começa a comentar, e ele começa a falar das bênçãos que Deus começa a liberar por causa de Salomão. A gente vai aí para o primeiro item, uma aliança com o Egito. Abra sua Bíblia em 1 Reis 3. Não é esse slide não, hein, meninos? Slide 21. Estava certo, tá? Vamos lá, então. Ah, você tirou para botar o texto, né? 1 Reis 3, 1. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em volta. Volta naquela imagem de Jerusalém. Salomão acabou de edificar a casa do Senhor, a muralha em volta da casa do Senhor, e edificou também a sua casa, o seu palácio. Pode voltar. E aí ele começou a fazer alianças com outros reis. E naquela época, quando você fazia aliança com uma outra nação, era através de casamento. Você vê muito em filmes, né? Que a princesa tal vai casar com o príncipe do outro reino, ninguém nem se conhecia e tal, para fazer aliança. E Faraó queria fazer aliança com Israel. Olha isso, lembra lá atrás que Faraó, que o Egito era opressor de Israel, deixou Israel 400 anos como escravo. Agora Israel é uma grande potência. E Faraó, ele quer fazer aliança com Israel. E aí Salomão toma uma filha de Faraó para ser a sua esposa.
não era errado, não era proibido tomar uma mulher como esposa. Mas era necessário que a esposa que ele iria tomar renunciasse os seus deuses, renunciasse à sua vida religiosa anterior e adotasse a vida do povo judeu. E Salomão não exigiu que isso fosse feito. Trouxe a filha de Faraó e permitiu que ela continuasse com os seus deuses. E aí foi o início da sua queda. Por quê? Nós, primeiro, não precisamos fazer aliança com ninguém. Salomão não precisava. Era o maior reino da época. Era a maior riqueza da época. Não precisava. E segundo, para não desagradar a mulher, não colocou um limite, dizendo não. Dentro da tua casa, irmão, você tem que saber o que vai entrar e o que não vai entrar. Porque quando você abre a porta para alguma coisa, Satanás não é educado igual a Deus, que bate na porta, espera você abrir e diz, se você me convidar para sentar, eu sento na mesa e ceio com você. Satanás não, deixou entreaberta, ele invade, senta na mesa, come tudo, faz bagunça e vai embora. Quando não resolve ficar. Então, Salomão acabou sendo induzido à idolatria. Por quê? Porque as esposas trouxeram a adoração a outros deuses para dentro do reino de Israel. O item 2. Salomão pede a Deus sabedoria. Vamos em 2 Crônicas. Ué, pastora, a gente não está estudando reis? Sim, mas lembra que eu falei que há um paralelo entre um e outro? As histórias são recontadas, algumas com mais detalhes num livro. 2 Crônicas, capítulo 1. Capítulo 1. Vamos ler os 13 primeiros versículos. Esse mesmo texto vai estar lá em 1 Reis 3, mas nós vamos ler aqui, tá? E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, os chefes dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Criate-Jearim, ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Para quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão:
porquanto houve isso no teu coração. E não pediste riquezas, fazendas ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo, sobre o qual eu te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados. E te darei riquezas e fazendas e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Assim Salomão veio a Jerusalém do alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Olha que coisa, que ensinamento que o Senhor nos dá aqui na revelação desse texto. Deus perguntou a Salomão, pede o que você quer. Salomão podia pedir, Deus mesmo disse, você podia ter pedido riquezas, você podia ter pedido a exterminação de todos os teus inimigos, você podia pedir qualquer coisa, porque Deus estava disposto. Mas Salomão pediu o quê? Além de sabedoria, pediu o quê? Salomão pediu sabedoria e conhecimento. E aí, sabedoria e conhecimento para quê? Para estar diante do povo. Salomão não estava pedindo sabedoria e conhecimento para si, porque gostaria de ser um homem sábio. Salomão tinha um endereço para aquele pedido. O teu povo. Versículo 9, esse povo tão numeroso como o pó da terra que o Senhor me colocou diante dele para governar. Eu gostaria de sabedoria e conhecimento para poder fazer o trabalho que o Senhor me deu para fazer. E aí, irmãos, a gente vai entender que quando Deus nos dá um trabalho, Deus nos chama. Deus me chamou porque sabe que eu vou dar conta, que eu posso fazer. Deus me chamou, Ele vai capacitar. Salomão era treinado em várias tarefas, em vários assuntos. Ele foi um homem, um grande político. Mas ele chegou diante de Deus. Ele sabia que precisava não só de conhecimento, mas também de sabedoria para estar diante do povo. Nós precisamos aprender a pedir sabedoria. A gente pede conhecimento, a gente busca conhecimento, a gente vai estudar para adquirir conhecimento. Mas a sabedoria a gente deixa para daqui a pouco. Abra a sua Bíblia em Tiago 1. Tiago, capítulo 1. Você deve saber até de cor. Quando achar, diga achei. Então vamos lá. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Então, se nós não temos sabedoria, é porque não temos pedido sabedoria. E às vezes o ímpio acaba sendo mais sábio do que nós. Precisamos pedir sabedoria, discernimento para executar o nosso ofício. E qual é o nosso ofício? Somos sacerdotes real, nação santa, povo escolhido de Deus. Precisamos de discernimento para isso. E não temos que ficar pedindo para Deus fazer as coisas pela gente. Nós temos que pedir sabedoria para nós realizarmos a nossa missão. Senhor, vai lá e salva meu marido. O Senhor vai salvar, mas quem tem que pregar para a pessoa ser salva? Senhor, cura fulano, mas quem é que tem que ir lá e impor as mãos sobre o enfermo para ser curado? Então tem coisas que não acontecem na nossa vida porque não temos sabedoria, porque a palavra tem.
A palavra está sendo pregada constantemente, está sendo ensinada domingo de manhã, domingo de tarde. Todo o tempo a palavra do Senhor tem estado aqui. E aí a gente às vezes pede a bênção material, que pode chegar agora e acabar amanhã. A gente pede coisas passageiras, que nos fazem felizes agora, mas depois a gente começa a sentir falta. Às vezes a gente pede dinheiro, que hoje nos satisfaz, mas amanhã não vai mais. Então amanhã a gente vai querer mais, porque o que temos hoje já não é mais o suficiente. Deixamos de aprender a viver com pouco. E passamos sempre a elevar o nosso padrão e, por isso, a necessitar de mais. Enquanto a prioridade é o reino de Deus. Olha para o teu irmão e diz assim: a prioridade é o reino. Se nós tivéssemos sabedoria para colocar isso em prática, porque você acredita no poder de Deus? Você acredita que Deus faz coisas especiais? Então, se nós tivéssemos a sabedoria de colocar isso em prática na nossa vida, a palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. E depois? As demais. O quê? O que você precisa? Buscar o reino primeiro. Você está precisando de estabilidade? Busca o reino de Deus. Você está precisando de uma esposa, de um marido fiel ao Senhor que vai te fazer feliz o resto da vida? Busca primeiro o reino de Deus. Você está precisando que aquele problema que você tinha antes de ser sábio, que ele seja resolvido? Busque primeiro o reino de Deus. Ah, pastora, mas eu oro, eu em casa eu faço jejum, eu em casa, irmãos, o reino de Deus é um reino físico. Se tem o rei, tem os súditos, tem os cidadãos. E os cidadãos têm direitos e deveres. Nós somos cidadãos do reino e nós precisamos agir. Porque, afinal de contas, o reino de Deus é manifesto através de nós. Quando chega alguém aqui do Reino Unido, Inglaterra, Reino Unido. Você é de onde? Sou do Reino Unido. Por que você é de lá? Porque eu tenho rei, eu tenho obrigações como cidadão do reino, eu tenho deveres, eu tenho direitos. E por causa disso, aonde ele vai, ele mostra que é do Reino Unido. Nós somos do reino celestial. Olha para o teu irmão e diz assim: você é do reino celestial. Fala rindo e fala assim: se alegra com isso. É, irmão, se alegra. Mas existem deveres. Deveres. Mas quando a gente se dedica ao reino, o reino se dedica a nós. E as coisas são acrescentadas. As demais coisas, ele não especificou. Ele disse tudo segundo a sua necessidade. Se a gente confia em Deus para algumas coisas, pelo menos para a nossa salvação, para a gente ir para o céu, você confia, né? Nisso você confia. Glória a Deus. Se você confia no Senhor para isso, é muito mais fácil para Deus acrescentar as outras coisas. Oh, que coisa simples. O que Salomão pediu? Eu preciso de entendimento para discernir o reino. Discernir o que é justo. Saber dirigir esse povo. E Salomão foi um grande rei em sabedoria. No entanto, ele foi tolo ao dirigir a sua casa. Porque quem foca no reino, irmãos, aprende que a casa tem que ser bem dirigida. E tem gente que é sábio numa coisa, mas não é sábio na outra. E aí é bem sucedido na sua vida espiritual e mal sucedido na sua vida
emocional. Porque não foi sábio, não levou a palavra, o ensinamento da palavra, o conhecimento para dentro de casa. Faltou sabedoria, eu preciso trazer para dentro de casa. É fácil em corrigir os outros, mas não tem pulso firme para corrigir dentro de casa. Então, isso tudo vai gerando dificuldade em nós, que a gente deixa de ser feliz na plenitude. E é feliz em partes da nossa vida. Enquanto o Senhor preparou a alegria para toda a nossa vida, Ele diz, você vai ter aflição, mas olha só, o poder vai trazer alegria na sua vida. Porque não é a força e o poder de Deus que faz a gente ser alegre, que traz sorriso? Glória a Jesus. Embora Salomão tenha permanecido sábio como líder, por toda a sua vida, nem sempre ele agiu de acordo com a sua sabedoria. E aí, vou dizer para você, abra sua Bíblia lá no primeiro livro dos Reis. Que não vai dar tempo da gente assistir o videozinho. Vai nada. 1 Reis 11, 6. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Salomão tirou os olhos do reino e olhou para si mesmo. Eu preguei aqui uma vez sobre Salomão, que Salomão, enquanto estava dedicado à construção do templo, ele foi o homem mais sábio, o homem mais rico, o homem mais feliz, o homem mais tudo. Mas quando acabou a obra do templo, ele começou a olhar para as outras coisas. Começou a desviar a sua atenção do reino de Deus. E aí começou a sua queda. Aquele homem sábio que chegou às duas mulheres com um filho morto e outro vivo, lembram disso? E a outra falou assim, não, esse filho morto é dela, o vivo é meu. E a outra, não, o filho é meu. E aquela confusão. E Salomão diz assim, traz a criança viva aqui. E quando trouxe, mandou os soldados segurarem as crianças pela perna e diz, me dá uma espada. E eu vou cortar a criança no meio, metade para uma, metade para outra. E aí a que não era mãe disse assim, é isso mesmo. Então corta, nem eu nem ela. E a mãe disse assim, não, pelo menos deixa a criança viva, pode dar para ela. Deixa com ela, mas eu não quero que o meu filho seja morto. E aí Salomão começou a ser reconhecido como um homem sábio. Como é que ele tirou essa ideia? Como é que foi que ele pensou nisso? Era a sabedoria já se manifestando. E aí, quando a gente olha para esse versículo aqui e diz que Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. E ainda o versículo diz, ele não perseverou em seguir ao Senhor igual a Davi. Caramba, mas Davi cometeu assassinato. Davi adulterou. Davi fez uma contagem do povo, que isso é outra história para a gente, que Deus não tinha dito para ele fazer, e por causa disso o povo foi castigado, Davi foi castigado por causa disso. Mas diz que Davi foi perseverante na presença do Senhor. Por quê? Porque Davi tinha um coração arrependido. Davi queria sempre estar perto do Senhor. Ele escorregava, ele caía, mas ele ia arrastando para os pés do Senhor. E quando você lê o Salmo, você vê Davi falando, Senhor, eu pequei, eu me arrependo, o abismo está me atraindo, está me consumindo, mas eu quero a sua presença. É essa a diferença, irmão. A gente precisa reconhecer a nossa fraqueza e precisa buscar Deus. Vai no capítulo 3 de 1 Reis. Vai falar dessa parte. Olha aqui no versículo, no capítulo inicial. Olha o que fala de Salomão. Versículo 28 do capítulo 3. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer a justiça. Foi na hora do bebê.
Então, olha só, irmãos, líderes, hoje Deus está com você e todos estão vendo isso. Mas se você não perseverar nesse caminho, amanhã pode ser diferente. O que faz a diferença? A sua perseverança no reino de Deus, na justiça de Deus. A sabedoria do Senhor está disponível a todos nós. O que a gente precisa fazer? Tiago falou o quê? Orar e buscar. Ore e busque, peça a sabedoria. Senhor, me dá sabedoria no conhecimento da tua palavra. Como Salomão, a gente precisa colocar a sabedoria em ação e permanecer nela. Nós vamos, no próximo estudo, nós vamos falar sobre a construção do templo. Uma coisa muito linda é a construção do templo. E quando nós estávamos preparando esse templo aqui para o Senhor, eu várias vezes li esse trecho da palavra de Deus e li o temor de Salomão, quando entrou no templo, quando a glória do Senhor foi manifesta. E nós vamos preparar um videozinho, já preparamos um videozinho sobre a construção desse templo, dando uma ideia, né? Porque não se tem esse vídeo real, mas dando uma ideia sobre a construção desse templo, sobre a grandeza dele. E nós não vamos entrar em detalhes nesse estudo, porque nós fizemos um estudo falando do tabernáculo de Moisés, que era uma lembrança, era um projeto do grande templo de Salomão. Então, na próxima terça-feira, vamos estar aqui para a gente assistir esse vídeo e entender a grandeza de Deus, que é a casa de Deus. Então, quando você entrar nessa casa, você entre com toda a reverência. Entre porque aqui Deus decidiu escrever o nome dele. E quando Deus decide estar presente, ele não é como a gente, que hoje eu estou bem, eu vou lá. Amanhã eu não estou bem? Deixa eles lá sozinhos. Deus não faz isso, não. Deus é fiel em suas promessas. E ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Então, olha para o teu irmão e diz assim: Deus continuará aqui aguardando você. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Jesus.